Boa noite! Tudo bem, pessoal? Aqui é Meire do Instagram Meire na Web, do YouTube Meire na Web. Eu venho essa noite de quinta-feira, primeira semana do mês de dezembro, para convidar todos vocês para assistirem aqui a nossa live. Nós vamos ter um conteúdo muito interessante para esse mês de dezembro. Eu tenho uma convidada super especial e eu fico muito feliz de vocês entrarem aqui na minha live, participarem, avisarem aos amigos. E é um prazer enorme sempre nesse mês de dezembro a gente trazer conteúdos bastante interessantes para as pessoas, para ajudar as pessoas a conhecerem melhor um pouco sobre a moda, que é o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre tendências de moda e estilo no final do ano. Eu sei que nessa época do ano a gente se preocupa muito com que roupa usar, que tipo de estilo que está fazendo as tendências, né, da época de final de ano e como a gente pode gastar dentro da nossa possibilidade financeira e se vestir bem e se sentir bem também. Então eu tenho o maior prazer hoje de trazer esse conteúdo aqui para vocês, para que a gente possa discutir e ouvir a minha convidada com algumas dicas. É uma profissional de moda, é uma pessoa que entende muito do assunto. Então hoje vai ser assim maravilhoso bater esse papo com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de dizer para vocês que durante o mês de dezembro, toda semana, eu vou estar trazendo um conteúdo diferente. Ontem nós fizemos um conteúdo sobre turismo, hoje nós estamos trazendo moda e na próxima semana tem mais 2 conteúdos diversos também para que a gente possa encerrar esse mês de dezembro aqui no Meire na Web com bastante informações e conteúdos bastante divertidos e informativos para todos vocês. Eu estou na cidade de Atlanta, aqui na Geórgia, e tenho um prazer enorme de receber pessoas de todo o Brasil aqui para me acompanharem, algumas pessoas de outras partes do Brasil e aqui também nos Estados Unidos. Então sejam todos bem-vindos a cada um de vocês que vem aqui conhecer um pouco desse conteúdo novo e sempre divertido que eu trago aqui para todos vocês. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: vocês estão preparados para usar as cores que estão em alta na virada do ano, no final do ano, nas festas de final de ano? Se não estiverem ainda preparados, hoje essa live vai nos informar o que nós podemos ter de melhor e ter as melhores opções para se vestir bem e se sentir também muito feliz por estar bem vestida. Então vamos lá. A moda pode se definir como sendo um mecanismo que regula as escolhas e as preferências das pessoas. Todos nós precisamos usar roupas e cada peça que compramos representa uma escolha pessoal. Estilo é saber quem é você, saber a mensagem que quer passar e não dar a mínima para o resto. O que importa é você se sentir bem, comprar, fazer as suas compras dentro da sua diversidade financeira e também se sentir feliz e mais bonita. Isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres, é lógico. Então vamos lá, a minha convidada de hoje é brasiliense, engenheira eletricista, servidora pública e consultora de imagem, estilo e cores. Eu estou falando da minha convidada Paty Coutinho, lá de Brasília. A Paty já esteve aqui conosco, é uma querida, uma profissional de moda e ela aceitou mais uma vez o meu convite. Nós fizemos ano passado uma live em dezembro, também mais ou menos com esse tema de final de ano, ela passando algumas dicas do que comprar, do que se vestir melhor, as cores, as tendências. E se eu não me engano, no mês de abril ou maio, a gente fez tendências outono e inverno, a moda no Brasil. E as 2 lives foram assim maravilhosas, sensacionais, e é por isso que ela está voltando aqui hoje,
tá? Para conversar com a gente. A minha convidada é Paty Coutinho, consultora de imagem e estilo, e a Paty tem como meta ajudar pessoas reais a se tornarem sua melhor versão. Consultora de imagem e coloração pessoal na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Então vamos lá, já vou convidar aqui a Paty para se fazer aqui presente e a gente ter esse momento maravilhoso com muita coisa para a gente aprender hoje com ela. Vamos lá, vou convidá-la. Oi, Meire, tudo bem? Tudo bom com Tudo você? bem? Tudo Tudo! ótimo. Saudade de você, menina! Eu também. Que bom. Ocupadíssima, profissional de moda, agora trabalhando muito, mas eu torço muito por você, tá? Eu sei do seu esforço. Então, seja bem-vinda aqui no Meire na Web, mais uma vez, uma convidada super especial. Então, como é que você Meire, está? muito obrigada. Coisas. Muito Saudade de trabalho? você também. Muito trabalho. Esse final de ano realmente está sendo bem corrido. Esse ano a gente fala que para os empreendedores está bem complicado, porque Black Friday, Natal, Ano Novo, ainda teve Copa do Mundo no meio disso Muita tudo, coisa, né? né, Paty? Você, por Muita estar coisa, né? Muita coisa. Não sei se você está sentindo isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente Também. está muito envolvido com a Copa e tudo ao mesmo tempo agora. Muitas confraternizações de Natal, de empresa, de amigos, tudo ao mesmo tempo agora. Mas Então, obrigada, Meire, assim, de estar novamente no seu programa. imagina, é um prazer ter você aqui. Eu já te falei várias vezes, a gente volta aqui quantas vezes você quiser. E eu acho interessante você falar nesse assunto, né, de empreendedorismo, porque outro dia até eu comentei aqui numa outra live, quer dizer, nessa época do ano, são tantas coisas que envolvem muito essa parte, né, de moda, porque a gente quer se vestir bem, a gente quer comprar as coisas. E essa Copa aí no meio também está atrapalhando, porque assim, aqui a gente Está não. atrapalhando. Tá atrapalhando um pouco, porque assim, eu acho que até essa parte de arrumar vitrine, né, que você deve ver isso muito bem, faz essa misturada assim, né? Natal não combina com Copa. Você acha que combina? Eu Não, acho né? que não, eu acho que não. Até a Então, gente tem essa cultura da Copa ser realizada geralmente em junho, que é frio, já começa um tá. pouquinho de Isso. julho, as pessoas estão nas férias, então estão dedicadas a isso. No Natal, perto de Natal, Ano Novo, é muito complicado. O pessoal não sabe em que focar. Ainda teve a Black Friday, então foi tudo muito E aí próximo, na, realmente está sendo certo. bem muita coisa. Porque na Black Friday Bem também corrido. tem muito essa coisa do compromisso de comprar com antecedência, né? Por causa dos descontos, das promoções, né? Então, É, isso como aqui não é tão forte como aí nos Estados Unidos, mas a tendência, assim, é cada vez aumentar mais. Então, tendo as é promoções, a gente já consegue preparar para os presentes de Natal. Aproveitar as promoções, já preparar para o Natal. legal, bacana. Então vamos fazer o seguinte, Pati, bem-vinda, tá? Vamos. Vamos começar falando um pouco dessa moda de tendência para o final do ano. Então, o que que você pode assim apresentar para a gente hoje, para o pessoal aqui que está me acompanhando? Depois dessa live, vai lá para o canal do YouTube. O pessoal que não está podendo acompanhar agora, acompanha depois lá no YouTube, ou a live fica gravada. Então, vamos falar dessa tendência, né? Final de ano 2022. Já entrando 2023, então assim, o que está surgindo agora que a gente já pode se preparar para, se quiser comprar ou quiser dar uma olhada no que a gente já tem dentro de casa. Então vamos lá, fica à vontade, tá? Tá ok, Meire. Então, a gente já está se preparando, tanto para as festas de Natal, como para Ano Novo e também para as férias de verão aqui no Brasil. Então, a tendência, como a gente até já tinha visto no ano passado, e esse ano também vem forte, são as cores e os brilhos, né? Muito brilho, né? Principalmente já focado nas festas de Ano Novo, muito paetê, o lamê está de volta, né? Que foi assim muito usado nos anos 70, nos anos 2000, ele está de volta, então é um tecido brilhoso. A gente já vê para preparação para as roupas da Copa do Mundo. Então, aqui no Brasil, a gente está com a tendência do que a gente chama de Brasil Cor. Então, as cores do Tá. Brasil. Uhum. Então, o verde, amarelo, o azul e o branco está sendo muito assim usado, não só a camiseta do Brasil em si. Então, você vai para o trabalho no dia do jogo, já usa
as cores numa roupa mais alinhada, sem usar a camiseta do Brasil, usando as cores do Brasil. Então, tem muito Entendi. paetê, blusa do Brasil de paetê, verde, azul, no próprio dourado, no prateado também, no preto, com o emblema da seleção brasileira. Então, já tem essa tendência do paetê, do lamê, do brilho para as festas de final de ano e aproveitou já o embalo da Copa do Mundo. Então, a gente Entendi. tem visto muitas cores, né? Além das cores do Brasil, né? Muito verde, o rosa, tem o pink, né? O Aham. Barbiecore chama todos os tons de rosa, estão sendo muito usados, principalmente os vibrantes, né? Nas roupas, tanto já de verão como de fim de ano também, muitas Quer cores dizer, vivas de rosa. a moda vai acabar pegando uma carona aí nessa coisa das cores, né? Porque agora é verão aí no Brasil e no ano que vem, então, a gente vai continuar assim tendo bastante cores. Como é que Bastante tá? cores, né? O rosa, né? O pink, o verde em tons de bandeira, o verde lima continua, o verde Tá. oliva também, que é uma cor mais neutra, né? Um verde mais neutro, Uhum. mesmo assim continua, o vermelho, o laranja. A cor do ano de 2023, que foi escolhida agora na semana passada pela Pantone, que é a autoridade em cores, foi o Viva Magenta. O magenta é aquele vermelho rosado. Ah, tá. Então, a própria Pantone já escolhe baseado na cultura, no que as pessoas querem, o que as pessoas estão buscando, qual o sentimento. Então, esse vermelho meio rosado, que é o magenta, Certo. que Eu traz gosto, eu acho energia, bonito. otimismo. Então, é uma cor que as pessoas, né, nessa saída de pandemia, estão buscando muita cor, muita energia, otimismo. Então, a cor do ano foi escolhida baseado nisso, na cultura, no sentimento das pessoas, o que que elas querem passar. Já nessa tecnologia do metaverso, inteligência artificial, então ela faz o link entre esse mundo real, virtual, e é uma cor ela é entre o quente e o frio, né? Uma cor intermediária, então fica bem em todas as paletas, vamos dizer assim. Uhum. Então é uma cor boa para o Natal, que a gente gosta de usar já o vermelho. Ele é um vermelho já um pouco para o rosa, mas ela é uma cor viva também, uma cor muito boa. Os tons de azul, o azul bique, né, o azul royal, aquele mais escuro, e o azul turquesa também são bem, estão na tendência do verão. O amarelo, o laranja, né, que são as cores quentes, as cores do próprio verão, e também os tons neutros, os tons de marrom, de caramelo, off-white. O próprio preto, que é uma cor assim que a gente não pensa no verão, ele é uma tendência também para o ano que vem. Ah, é? Paty, eu gosto muito, quando fala assim com relação a preto, eu gosto muito daquela coisa de, assim, de misturar o preto com uma outra cor. Então, isso também pode ser também, já que você falou aí que o preto também vai participar dessa lista aí de tendências, a gente pode usar o preto com cores mais claras ou com cores mais escuras. Na sua visão de consultora, o que que fica melhor para a gente fazer essa combinação? O preto, ele fica assim, em termos de combinação, ele combina com os tons neutros, entre eles o Tá. branco. O preto e branco é sempre uma mistura muito elegante. E o preto com as cores escuras. Mas o pro verão, ele é bem usado com as cores vivas. Então, você, por Tá. exemplo, quer escolher um look até de Natal, que seja uma roupa preta, e investir só em acessórios, você pode usar um vestido preto, um macacão preto, ou um look todo preto, e investir nos acessórios coloridos, né? Os acessórios também estão com muito brilhos e cor. Então, as pedras, strass, então são muito bem-vindos para você colocar o look bem neutro no preto e deixar os acessórios sobressaírem no look. Então, investe em brincos, colares, pulseiras, né, uma sandália colorida. Então, até as próprias sandálias estão com muito exagero até, né? A questão de ser vista, né? As coisas não tão discretas, né? A tendência agora é Então, nada mas, discreto. nossa, eu acho isso tão legal, eu acho bacana, sabia? Porque assim, É, que dá uma alegria pra gente, né? Não usar dá uma sempre. alegria. É uma sensação que as pessoas estão querendo, assim, curtir a vida, estão querendo sair, viajar, ser vistas, né? Verem, ser vistos. Então, as cores alegres.
Então, nos acessórios, muitas plumas, as plumas continuam, diz que até o finalzinho, mas elas estão em alta agora nos acessórios, nos sapatos com plumas, sandálias com plumas, as bolsas também, acessórios, as plumas, então elas estão bem usadas nos acessórios também, além dos próprios, nas mangas de blusas, nas golas, saias de plumas, as franjas também, que dá uma leveza, né, nos looks, vestidos com franjas, saias com franjas. Então, muita coisa diferente. Então, a moda não está discreta nem retraída, muito pelo contrário, é muita expansão. Então, o brilho, a cor, nos acessórios também, as bolsas douradas, prateadas, pedras coloridas, não só no prata e no dourado, né? As bolsas também, bolsas geométricas, as bolsas laranjas, Isso que eu bolsas ia te coloridas, perguntar sobre os laranja, verde. acessórios. Então, quer dizer que Os vai vir acessórios tudo. também. Vamos, E as pessoas, desculpa, vamos ver aqui. sim. Ah, Valéria! Valéria, Ah, querida, tá fazendo aqui uma ah, pergunta, Paty. A pandemia teve influência? Eu acho que ela está falando com sim. relação a essas Oi, novas Valéria. cores. Ah, que saudade. Aham. Valéria é ótima, uma Beijo, pessoa tá, super Valéria? elegante, do bem, Maravilhosa. com seus cintos. Isso. Sim, Valéria, a pandemia teve uma influência muito grande, então as pessoas estão voltando a sair e elas querem usar tudo que podem, né? Então, em termos de cor, de brilho, de acessórios, então a pandemia teve essa influência muito grande. Então, as cores, a tendência de moda, a Cecília também. Oi, Cecília, A Cecília, acho que tá é da lá, turma, né? Da turma de vocês, né? Que fez o curso com você. é, Isso? também na nossa turma. Legal, Então, bacana. assim, tudo está sendo muito. Nada está sendo economizado, então, aqui agora, na tendência de moda. Porque a moda não é como você já falou na apresentação. A moda é uma sensação das pessoas, é o reflexo do que as pessoas Exatamente. querem ver, querem demonstrar. Então, é muito. A pandemia trouxe aquele isolamento, então agora as pessoas estão podendo sair e elas querem usar tudo que for possível. Então, tem também muita sensualidade, a transparência, recorte nas roupas. Então, tudo Certo. é muito. Está sendo muito exagerado, né? No bom sentido, né? Sim. Vamos dizer, de abundância abundância de cores, de brilhos, de sensações, de energia, de alegria, de otimismo. Legal. E com relação assim, os acessórios, por exemplo, você já começou a falar um pouquinho, né, assim, das bolsas, por exemplo, mas existe assim um estilo assim mais novo? O que é que está sendo mais usado? Vamos dizer, vou esclarecer um pouco melhor. As bolsas estão sendo mais pequenas ou bolsas grandes? Os sapatos, qual tipo de salto que tá? Os sapatos não, as sandálias, né? As sandálias coloridas. Como é que está sendo isso? Porque todo ano, né, vem sempre uma novidade, vem sempre uma coisa nova. O que que você pode falar aqui para a gente com relação a isso? Bom, vou começar pelas sandálias. Tá, Está sendo usado, os saltos finos sempre são elegantes, mas hoje em dia está sendo muito, o conforto está sendo muito levado em consideração. Então, os saltos blocos estão sendo bem usados, saltos quadrados, saltos triangulares, invertidos. Então, tem aqueles saltos diferentes, salto com bola. Então, nos saltos estão usados cores e formas geométricas, tanto nos saltos, nas sandálias, como nas próprias bolsas, bolsas redondas, bolsas triangulares, quadradas. Então, está sendo explorado também o formato, tanto em sandálias, bicos quadrados estão sendo usados, saltos quadrados invertidos, que a gente fala que é o redondo por dentro e o quadrado por fora. Então, tudo está sendo explorado. Então, modelos diferentes tá. coloridos, saltos coloridos no mesmo salto, várias cores no salto, as Legal, plumas, as legal. amarrações, sim, as amarrações estão muito em alta. Nas sandálias, as sandálias gladiadoras ou sandálias com amarrações mesmo, que vão até quase o joelho. Então, tem muitas amarrações para valorizar as pernas, amarrações de roupas cropped com amarrações. A gente vê até as amarrações de biquíni também, as alças bem compridas para fazer um entrelaçamento na cintura. Então, as amarrações estão sendo um tchan também
nos estilos que estão sendo usados hoje em dia, Olha, nessa eu tendência. vou fazer um comentário, não sei se você concorda comigo, mas eu acho a moda brasileira, eu acho tão criativa. Porque assim, quando eu vou ao Brasil, eu vejo que as pessoas se vestem muito bem. Você vê as pessoas bem vestidas no restaurante. Não estou falando geral, né? Mas assim, às vezes eu vejo coisas que eu nem vejo aqui. Sabe, assim, é uma valorização da moda. Eu acho que é porque aqui existe muita gente que se veste muito bem, né? Mas não é o caso da nossa live hoje, o assunto não é esse, mas eu estou trazendo o assunto porque cada vez que você fala sobre isso, assim, as amarrações, e você ter, até nos biquínis, esses detalhes da moda brasileira, é que eu acho assim muito interessante, assim. Eu espero que as pessoas no Brasil valorizem isso, gente. Porque quando eu vou, eu vejo essa diferença, sabe, Paty? Quando eu vou passear em algum lugar, que eu vou ver as lojas. Então, eu saio daqui, eu faço compras no Brasil. Entendeu? Você Exatamente, está Meire. entendendo? É lindo isso, porque assim, eu entro naquelas lojas, né? Depois a gente pode até falar o nome das lojas, mas eu entro mesmo, gente. Eu entro, vejo, e tem coisas que eu amo que eu não encontro aqui. Então, É, esse Oscar de descoberta, de criatividade que a moda brasileira tem, é uma coisa sensacional, tá? Parabéns para quem trabalha com isso, porque eu acho que move, né? Deixa a gente mais feliz, mais alegre. Porque aqui eu vejo, por exemplo, de um ano para o outro, eu vou num shopping ou numa loja, e às vezes as mesmas coisas sempre, você está entendendo? Assim, parece até que a vitrine do ano passado é a mesma desse ano. É essa a impressão que eu tenho, tá? Então, E você colocou uma palavra-chave. Eu acho que a moda brasileira é bem criativa e a gente gosta, principalmente no verão, de usar essa criatividade, que são as cores, pensar na praia, naquela. Está isso. sendo muito valorizado o artesanato também, o crochê, as coisas feitas à mão, a Lindo, eu acho palha, a bolsa lindo. de palha. Então a gente vê muito colorido, a valorização do artesanato local. Então, a gente, como a cultura aqui é muito diferente, a gente vê cultura. E aqui em Brasília a gente tem isso de ser centralizado. A gente tem a cultura do norte, do nordeste, do sul, do Certo. sudeste, centralizados aqui. Então, a gente valoriza o biquíni feito aqui, né? Tanto é que o biquíni de crochê, que ficou famoso no mundo inteiro, foi feito aqui no Brasil. Então, é isso que você falou. A brasileira gosta de se enfeitar, Sim. né? Então, eu tive em Paris recentemente, e vejo assim, Ah, a gente a vai falar parisiense dessa sua experiência lá em é muito Paris, tá? Eu quero chique, né? saber. Mas a brasileira, ela gosta de um certo exagero até. É brinco, é colar, é anel, é tudo ao mesmo tempo, porque ela gosta de se vestir bem, gosta de se enfeitar. Então, a gente gosta de usar cores, de usar coisas diferentes, sair daquele lugar comum, de ser notada por estar com algum acessório diferente, usar roupa de Verdade. forma diferente. Então, é Verdade. isso que você falou. De repente, diferente dos Estados Unidos, a É. gente vê muita, Olha, a muita Cecília coisa até, usada aqui que é específica do Brasil. a Cecília até tá falando isso é verdade. Quando eu vou para os Estados Unidos, já sei que eu vou. É as lojas, né? As pessoas procuram as lojas de marca, né? E assim, eu vou comprar porque na loja tal é de marca. Mas, gente, quando eu estive no Brasil, eu cinto, bolsa, eu compro tudo no Brasil. Compro tudo no Brasil. Eu acho criativo, as cores, é um avanço. O que eu tô querendo dizer assim, um avanço. Quando eu vou, eu vejo lá no Brasil, depois que eu vou ver. Ah, que legal. E eu acho isso bacana, sabe? Essa criatividade dentro da moda. Então, por isso que eu fico muito feliz de saber que essa moda traz alegria para as pessoas, né? Porque realmente os brasileiros gostam de se vestir bem. Então, vamos lá, Paty. E essa tendência da moda, agora, por exemplo, quando a gente fala com relação a Réveillon, normalmente a gente sempre pensa assim no brilho, né? Então eu particularmente gosto muito do dourado, né? Tem muita gente que gosta do prateado, depende muito. Mas assim, ainda se usa muito esse dourado, o prateado. Você falou no lambê também, né? Que está voltando. Então, assim, são Sim, Meire. Então, detalhes ou peças inteiras, como é não, que o lamê é um tecido mesmo, então as tá? pessoas estão usando as roupas do próprio lamê. Certo. Então,
não só no prata ou no dourado, eles são clássicos, eu acho que todo ano a gente vê muito brilho, né? Paetê, ou até detalhes no prata e no dourado, e está sendo muito usado outras cores também. Então a gente vê o verde, né? Um verde mais claro sendo muito usado, um azul turquesa, o rosa. Então, várias, o próprio roxo. Então, a gente vê em lojas de departamento aqui no Brasil muitas opções de brilho, de paetê, não só no prata ou no dourado, como a gente via Usando as antes. cores, então. Então, usando as Certo. cores e, e o brilho junto. O cetim também, até eu aproveitei, usei uma roupa aqui de Aham. cetim para mostrar, Tá num linda laranja, essa cor, essa cor. Tá, é tá um bonita. É laranja. laranja? Eu pensei que era É vermelho. um laranja, não sei se dá Amarelo. para ver. É um vestido. Até eu Ah, quis mostrar aqui que nossa, é uma que roupa que lindo! Agora eu tô vendo o nosso eu vestido. pretendo até usar já no Natal. Então eu falei, se eu vou Ai, mostrar para a Paty, tá Meire lindo. um Você tipo de sabe que roupa uma que das já minhas varia cores para usar no preferidas, Natal aqui. eu amo laranja também, assim. Eu gosto das cores do outono, entendeu? Assim, cai muito bem pra mim. Eu gosto, mas eu ainda tenho que descobrir mais coisas fazendo a coloração pessoal, né? Que eu vou ter que marcar um dia com você pra gente fazer. Ah, Então, então. porque eu tenho muita curiosidade de fazer e eu sei que é importante. Se você quiser até já abrir o espaço e já falar para o pessoal o que é coloração pessoal, por que é necessário a gente fazer isso, para a gente descobrir, né, Paty? Então, vamos abrir aqui um espaço, se você quiser explicar um pouquinho, que é um dos trabalhos que você faz, né? Você tem consultoria para isso. Então, Meire, a cor, eu acho assim, é um tema muito importante e a gente acha que todo mundo já nasce sabendo sobre cores, e cor não é tão simples assim. A gente Tá, estuda, né? Então, as cores podem te valorizar ou não, ou vamos dizer assim, não te valorizar tanto. Então, uma escolha de uma cor certa, próxima ao rosto, ela pode te deixar com um ar mais saudável, mais certo. bonita, e a cor que não te valoriza, ela pode te deixar com mais olheiras, mais rugas, não te valorizar tanto. Então, como é importante você se conhecer. Então, a coloração pessoal é também uma parte de autoconhecimento. Saber quais as cores que te fazem mais bonita. Por exemplo, e até os metais. Por que que eu escolhi dourado e não prateado? Um mais brilhoso e não fosco, mais claro e não tão escuro. Então a gente vê que às vezes a gente coloca uma roupa, todo mundo, nossa, como é que você está bem, está bonita. Aí aquela cor te Exatamente. valoriza. E às vezes a cor é bonita, mas não te valoriza. Aí a pessoa fala, nossa, que cor bonita, que roupa bonita. Ela não está te vendo, está vendo só a roupa. Então, por isso que é tão importante você saber quais as cores te deixam melhor, te valorizam mais. Então, você não fica na dúvida, que a gente geralmente escolhe a cor só pela cor, e não a gente naquela cor. Por isso que eu acho que a consultoria de imagem é tão importante, porque a gente começa a valorizar a roupa na pessoa, a cor na pessoa, aquela modelagem na pessoa. Então, a peça não é uma peça bonita, que nem a gente geralmente vê as lojistas falarem, a Sim. vendedora falar, ah, essa roupa veste muito bem. Depende, veste bem em quem? Na manequim que está lá parada? Aham. Vamos ver se veste bem em cada um. Então, você tem que experimentar, se olhar no espelho, sentir que aquilo faz parte do seu estilo também. Não adianta a gente se vestir uma roupa assim, não estou me vendo no espelho, né? Estou me sentindo fantasiada de alguma coisa que não sou eu. Então, é isso que é tão importante na consultoria de imagem. Não só a cor, como tudo, assim, se sentir bem naquela roupa, sentir que aquela peça te valorizou. Então, a consultoria de imagem, as cores, escolher um biquíni, por exemplo, aqui está chegando o verão, Tá. aí a gente vai escolher o biquíni, vai lá, olhou na vitrine, ah, eu quero um azul royal. Lindo, mas será que esse azul vai me valorizar? Vai ficar É bem na como minha você pele? falou no começo, né? Tem a cor ela pode te favorecer e pode desfavorecer também, porque assim, eu, de experiência própria, assim, já teve roupa que eu coloquei e que assim que eu fiquei diferente, né? Assim,
Eu achei, sabe, aquela palavrinha assim, não combinou, porque o tom da pele, né, assim, com a cor. Se você tem essa percepção, ótimo, mas se você não tem a percepção, você vai acabar usando coisas que não te valorizam. E isso que você falou, né? Você às vezes está até com um vestido, pode ser um vestido caro, pode ser um vestido elegante, mas ele não, é igual você brincar de boneca e colocar uma roupinha na boneca quando a gente era criança, que brincava de tecido, né? De colocar roupa na boneca, tinha uma que ficava mais bonita, a outra não ficava tão bonita quanto. Então, eu acho interessante esse trabalho de coloração pessoal. Parabéns. É porque aí a gente começa a saber Isso. aquilo que valoriza, e não passa a ser por sorte, né? Aham. Então, até a gente estava, eu fiz uma matéria aqui com que a cor do Brasil, a gente tem várias camisetas do Brasil aqui para escolher. Tem a Certo. amarela, tem a verde, tem a azul, tem branca, tem preta. E as pessoas escolhem pela cor, e não pela cor em si. Então, nem todo mundo fica bem de amarelo, ou Eu de não azul, fico, ou de tá, Paty? Eu preto. já falo assim de cara que o amarelo ele me deixa pálida, ele me deixa assim, não fica bem. Eu vou mais pro verde, entendeu? E se tiver um amarelo, assim, sem eu saber as minhas cores certas, mas eu sinto isso. Assim, uma roupa, eu não tenho mais roupa amarela no meu guarda-roupa, porque toda vez que eu colocava, eu achava que não estava bem. Como eu gosto muito de verde, vários tons de verde, então no caso se eu tiver que usar uma roupa da Copa, eu prefiro uma verde, eu me sinto melhor, eu olho no espelho e me vejo melhor. Tenho essa. Então, como você está falando com relação a isso, as pessoas às vezes percebem, mas não sabem a informação. Então, por isso que é importante, né, fazer o. É importante. E mesmo a mesma cor também tem vários tons, né? Tá, Você falar o amarelo. Tem o amarelo quente, o amarelo frio, embora todos os amarelos sejam claros. Mas, por tá, exemplo, o azul tem uma gama de azul, de tons de azul muito diferentes. Então, saber dentro daquela cor qual o tom que certo. te valoriza mais, né? O batom que te valoriza, a cor de cabelo, que às vezes a pessoa usa uma tintura de cabelo que não casa com a pele dela por ser mais claro ou por ser mais quente ou frio. Certo. Então, tudo tem que estar em harmonia. Se não está, a gente não. Às vezes a pessoa leiga vê que não está bom, mas não sabe por quê. Né? Até Isso. uma armação de óculos, por exemplo, você está com óculos de grau. Escolher a armação, qual cor que fica bem, qual formato fica bem no rosto. Então, a Aham. consultoria de imagem trata tudo isso. Por isso que é tão importante a gente fazer essa análise, não só da cor, mas de Muito tudo legal, na Paty. consultoria de imagem. Esse trabalho de coloração pessoal, se eu te fazer mais uma pergunta com relação a isso, a gente volta aqui porque o pessoal está querendo saber. É, coloração pessoal, que tanto é feito para homem quanto para mulher também, né? Assim, os dois, Sim, né? sim. Para os dois tipos. Precisa ser. Não dá para fazer online, né? Eu acho que não fica. Como é que é? Tem que fazer. Tá. Porque eu sei que tem É, gente que faz, mas. atualmente, com os meios que Tá, a gente tem hoje, Meire, a gente tem que fazer pessoalmente, porque tá, a gente passa vários tecidos e vê como é que fica a pessoa, o rosto da pessoa com cada tecido. tá. Então, hoje em dia, para a gente fazer esse teste, né, é muito difícil porque a tela do celular, ela muda Muda. as cores, na Muda. tela do computador muda. Então a gente tem que colocar na pessoa e tem que estar ali vendo. A gente coloca um espelho para ver. Se Certo. eu colocar, eu estou vendo assim a minha roupa lá, de repente não está exatamente do tom que ela é. Então, até a pele, a gente pede para a pessoa vir, a mulher, né? Vir sem maquiagem, sem hidratante. Às vezes a gente até isola a cor do cabelo, se não for natural. Então, a técnica é muito voltada à essência da pessoa. Então, você vê a pessoa, né, por uma tela de computador ou uma tela de celular, tem muita distorção envolvida. Por isso que deve ser feito presencialmente para ter um teste com mais perfeição. Não, um teste Ótimo, adequado Paty. realmente precisa ser presencial. Excelente informação, tá? Fica combinado, tá? A gente vai marcar para a gente fazer isso lá no Brasil, ou então você vem aqui. Ah, Vem aqui me ver, a gente faz aqui. combinado. Aqui ou lá, dá tudo certo, tá? Está Então, marcado eu mesmo. vi que o pessoal está perguntando muito aqui sobre a cor do momento, né? Eu acho que é com relação
já a definição da cor do ano que vem, né? Você quer voltar um pouquinho no ponto e falar? Acho Ah, que você sim, falou, sim. né? Que Então, a a gente querendo Pantone, saber. né, sim, a Pantone, que é a autoridade em cor, escolheu o Viva Magenta, né, que seria um vermelho misturado um pouquinho com rosa. Então, Tá, vamos dizer assim, entre um vermelho e um pink. Então, essa cor foi escolhida para 2023 pela própria Pantone. Mas tem outros institutos também de coloração magenta. que foi escolhida, exatamente, o magenta. Então, a principal cor, né, que foi escolhida, foi semana passada, dia 1º de dezembro Ah, que de legal, todo já foi. ano, a Pantone escolhe uma cor. Teve ano até que Certo. escolheram duas cores. Então, semana passada, a Pantone escolheu esse Viva Magenta como a cor de 2023. Então, que ela equilibra o quente, o frio, o mundo virtual com o mundo real e traz essa mensagem de otimismo, de energia, de força que as pessoas estão buscando para um período pós-pandemia. Então, seria Certo. uma necessidade. Ela pesquisa, então, o que as pessoas buscam, as culturas de vários países, e que as pessoas estão necessitando e buscando para aquele ano que está vindo, que está por vir, né? Ô, Paty, porque também eu acho que não é só para moda, né? É para tudo, né? Eu lembro Não, é que para tudo, é para tudo. Para para decoração, decoração, para né? Tem casa. bastante coisa. Então, Foi no ano de exatamente. no ano de 2022, no ano que nós ainda estamos, a cor foi fúcsia, se eu não me engano. Qual foi a cor Não, de 2022? foi o violeta, Foi violeta? foi o Very Perry que chama, né? Um Ok. lilás. Aham. Esse ano É, de 2022, a Pantone elegeu o elegeu Very Perry, que seria um violeta, né? Um mais lilás cor, meio azulado. certo. Legal. O Very Perry. Eu acho Isso, que as meninas lá da Lessa Cintos, tá? Beijos para vocês, tá? Estão colocando aqui, ó, Very Perry. E o ano A que vem, Jeane lá, um magenta. beijo pra Ah, eu Jeane. acho legal, porque eu acho que eu tenho uma bolsa no meu closet de magenta. Eu já vou guardar. Não, Já então vou, já usa, já se então, já prepara. vou, já vou Se dar uma quiser já virar o arrumada. ano com a cor Eu do ano, adoro. também é ótimo, né? Eu amo moda também. Se tem uma coisa que me deixa mais feliz do que você, assim, né, achar coisas bacanas e você usar e tal. Então, para o Réveillon, então, continua valendo. Então, tudo que você já falou aí com relação a os tons, né, coloridos que vão ser usados e misturar com esse brilho também, né? Eu acho legal também o lamê, porque eu me lembro que o lamê, ele também tinha um preço melhor, não era, do que o paetê? Eu acho que o paetê era mais caro, não era? O Paetê era caro. Sim, O Paetê tá, agora, ele de certa forma está mais barato porque certo, já se faz, já é o tecido pronto. Antes era todo bordado, né? tá. Então era um trabalho mais manual. E voltando também, nem todo mundo gosta de brilho, nem todo mundo fica bem com brilho. Então, voltando aqui, tem também a lese, né? O tecido lese, que é Ai, aquele que tem lindo. os bordados. Então, está sendo muito usado, né? A renda e o lese. Então, quem não gosta de brilho, o linho sempre se usa, né? Então, os tecidos, quem gosta de tecidos mais naturais ou mais opacos, vamos dizer assim, o linho é uma boa opção, a lese, a renda. Então, hoje em dia, a gente vê muitos vestidos, até blazers de lese, calças de lese, né? Que ele é furadinho, mas tem o forro. Então, tem as opções também que não seja brilho. O importante é a gente Certo. colocar que nem tudo que é tendência, é moda, todo mundo deve usar. Você deve usar aquilo que te agrada, que tem a ver com o seu estilo, com a sua rotina. Então, é adaptar a moda ao seu estilo, né? Não só porque está usando. Até as sandálias, por exemplo, voltando um pouquinho nas sandálias, está usando muita plataforma muito alta, a meia pata. Certo. Então, é um calçado que não é elegante, ele é pesado, não fica bem em todo mundo. Por exemplo, eu tenho canela fina. Se eu usar um sapato com salto muito pesado, vai enfatizar que a minha perna é mais Ah, fina ainda. eu sou Então, baixinha também, e não então é um para mim também não calçado. dá, não. Eu tenho que ter equilíbrio aí, porque senão
Não adianta, né? Além de ser perigoso até cair, porque são sapatos muito altos, né? Da altura é ótimo ficar mais alta, né? É. Mas não são elegantes, né? Por serem mais pesados. Então, uma sandália de salto mais fino, sem essa meia pata, sem a plataforma, ela é mais elegante. Então, não é só porque moda é tendência, é elegante e se deve usar. Você deve adequar ao seu estilo, ao seu estilo de vida, ao seu tipo de corpo, ao que você gosta de usar. Então, é isso que você falou. A moda é tendência, é de fora, mas o estilo é você, sua personalidade, né, sua rotina. Então, você deve aliar as duas coisas e enfatizar no estilo, no que você gosta e não no que que as passarelas, os desfiles ou os costureiros estão querendo vender. Porque tem a parte comercial também. Então, a gente Também, deve é. ver que não é só isso, tem a parte comercial. Então, a gente deve usar o que tem, né? Então, não vamos sair comprando tudo que é tendência, né? Vamos olhar para o A nosso gente até não armário. sabe, né, se é só um período, né, e depois você acaba enchendo, né, o seu armário, o seu guarda-roupa, o seu closet de coisas que você vai usar uma vez ou duas, né? Então, talvez não valha a pena, né? Eu acho que tudo é um conjunto. Tudo que você já falou aqui para a gente, acho que a gente acaba tirando uma grande aprendizado da tua informação, né, como profissional, porque realmente a gente é bom saber a informação, o que está usando, né, Paty? Mas assim, saber o que é que a gente pode Exatamente. comprar e que. Porque a moda vai e volta também, né? De Vai e volta. isso. Você até perguntou o que realmente está É uma voltando, né? pergunta, quais as tendências de moda do passado que voltarão, assim, que tá voltando, né? Eu falei voltarão porque a gente vai estar começando É, um ano novo. Mas assim, o que que você acha que está voltando, assim, que usou é o que a numa gente tem época, numa visto, década? a cintura baixa, né? Então Ai, a gente, gente já não me fala jogou dessa fora cintura todas as calças de baixa. cós baixos, ela está Não, gente. voltando. Não sei se vai pegar ou não, mas a gente vê como tendência a cintura baixa. Os looks todos em jeans, né? O que a gente chama de all jeans. Então, Tá. Jeans eu top gosto. jeans. Eu gosto. Pro dia a dia eu É. gosto. E o jeans, a gente tem que saber também qual jeans que favorece a gente. E o jeans tem vários tons, várias lavagens, e nem todo mundo fica bem em todos os tons de jeans, né? Principalmente Bom próximo ao saber. rosto, né? Embaixo não tem problema. E a gente está vendo muita tendência que está voltando até os biquínis asa deltas, né? Com aquela amarração mais no Que era quadril, mais em lateral, né? cima, na Ficava. lateral. Isso. Então, voltou, que era nos anos 70, né? E agora voltou. Então, tem muitas tendências de antes estão voltando. O colete é aquele estilo mais masculino, não o colete alongado, o colete curtinho, Ah, abotoado. Então, a legal. gente tem visto que ele está voltando, né? Usado como blusa mesmo. Então, tem muita tendência que está voltando. Eu lembro que no ano passado surgiu muito os paletó oversize, né? Assim, grandão, assim, que ficava meio folgadão. Assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu jamais vou usar um negócio desse. Até que eu fui no Brasil e fiz umas compras e acabei comprando dois de cores diferentes, assim, cores mais. Comprei um azul marinho e um preto. E assim, são coisas que a moda chega, bufantes. Eu me lembro que quando surgiram as mangas bufantes, eu rejeitei total. Eu falei, não vou usar isso. Aí depois você começa acostumando, né? Você vê muito isso, Paty, assim, nas tuas clientes, quando você faz a sua consultoria, assim, que você sugere alguma coisa e a pessoa rejeitou antes, não sei se isso. E aí você faz a pessoa experimentar, assim, olha, eu acho que isso aqui vai ficar bem. Como é que é esse processo? Porque muita coisa, Meire, a gente não conhece. E às vezes, por Tá. conhecer, a gente fala que não gosta. Então, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de usar cores. Mas é porque não sabe usar, não sabe Tá. ainda as cores que combinam. Então, a questão é saber se não usa porque realmente não gosta, ou não tem a ver com o estilo da pessoa, ou porque realmente ela
desconhece, nunca tentou, nunca experimentou. E nem comida, assim, eu não gosto de tal, né? Tal carne ou Verdade. alguma coisa assim, nunca experimentei. Vamos testar. Se realmente não gostar, não usa. Mas vamos ver, fazer a experiência. E outra questão, assim, ver se fica bem. Essas blazers oversize, por exemplo, para mim que sou mais baixa, eu não gosto porque me deixa mais baixinha e mais magra. Então, nem tudo aquilo que está como tendência a gente deve usar. Então, tem os dois lados. Então, a gente tem que ver se aquela modelagem realmente não fica bem para a pessoa, ela não deve usar, mesmo que seja no máximo Entendi. do auge da tendência da moda. Então, a gente não deve ser escravo da moda, e o contrário, a gente deve primeiro se olhar no espelho e gostar, né? E experimentar o novo para ver se aquilo vale a pena ou não. E você percebe, por exemplo, que as lojas, por exemplo, que eu sei que você faz todo um trabalho, né? Você tem contato com as lojas e tudo. Quando você vai nas lojas, que você observa as vitrines, dá para você perceber assim, se aquela loja ela está realmente colocando a moda ou ela está colocando a oferta para vender. Assim, você consegue ver essas duas coisas? Porque nem tudo, né, que você até já falou aqui, eu também concordo com você. Nem tudo que está lá na vitrine pode ser que não fique legal para mim, pode ser que fique ótimo para uma outra pessoa. Então, quando você vai nas lojas que você observa, você consegue ver essa diferença entre o que está lá e o que as pessoas realmente vão usar e vão comprar. Não sei se As lojas. tá. Porque tem a questão, assim, o que é lançado nos desfiles, por exemplo, New York Fashion Week, Paris Fashion Week, Milão Fashion Week, Certo. tem as semanas de moda dos grandes desfiles, mas nem tudo que é mostrado nesses desfiles chegam às lojas, porque a Tá. loja tem a preocupação de vender, não adianta ela colocar uma tendência que foi vista na passarela, se ela não vai ter adesão dos clientes dela. Então, tem os dois lados. Tem o que é moda, o que é lançamento, o que tentam colocar como tendência, e tem o que chega nas lojas, porque o lojista ele quer vender. Não adianta Certo. colocar uma coisa super tendência se não tem saída para os clientes. Então, e a pessoa tem que ver também que nem tudo que está na vitrine ela vai poder usar na rotina dela ou Certo. no corpo dela. Uhum. Então, tem que ter essa visão do cliente e tem que ter a visão do lojista, que ele vai querer vender. Certo. Paty, e vamos falar um pouquinho aqui da tua experiência lá em Paris, que a última vez que você esteve aqui Ah, comigo, você estava com uma viagem programada, né? Assim, você já comentou comigo e a gente até combinou, quando você voltar de Paris, você vem aqui. Como é que foi essa tua experiência, né? Porque Paris, eu já estive em Paris, então eu sei que as parisienses se vestem de uma forma bem clássica, né? Bem elegante. Então, como é que foi esse teu contato lá no teu curso que você foi fazer? Vamos falar aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Vamos Meire, te foi ouvir. ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Você estava no Então, lugar assim, certo, né? Você estava no lugar certo, que eu vi é, suas fotos. porque, que realmente Paris, assim, não tem como ser uma cidade melhor para moda. Então, Certo. são os grandes. Até uma coisa que eu não sabia, que o termo alta costura só pode ser usado na região central de Paris. Então, foi Nossa, patenteado o termo alta costura, que deve ser das grandes maisons dentro da cidade de Paris e no centro de Paris. É tá. limitado a. Então, tem várias, vamos dizer assim, exigências para ser considerada alta costura. E uma dessas exigências é ser dentro da cidade de Paris. Então, lá a gente teve aulas teóricas e o principal foi ver na prática as grandes maisons, conhecer e observar também a rua, né? Uma das nossas atividades foi observar o estilo da parisiense, que a parisiense é muito chique, né? Então a gente vê assim, elas sabem usar a roupa dependendo assim do próprio, né, o estilo delas. Elas usam grandes marcas, lógico que lá é mais fácil do que para a gente aqui Claro, adquirir claro. assim Hum. roupas ou bolsas assim de grandes maisons. E a gente teve Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, a gente teve nessas maisons a Dior maravilhosa,
a própria, tinha o espaço, o Maison da Elsa Schiaparelli, que é italiana, mas morou muito Mas você tempo em estava Paris, lá, teve né? grande Tá. ela tem uma maison lá, né, a Cartier. Então, essas visitas, assim, foram maravilhosas. Então, é uma cultura que a gente agregou. Passamos uma semana num apartamento típico de Paris. Então, o grupo, né, do curso, a gente ficou, as alunas, E a gente eram as ficou num pessoas, apartamento. as alunas eram todas brasileiras, ou eram da Europa, ou eram Não, brasileiras, eram era um todos grupo de brasileiros. brasileiros. Tá. Inclusive foi uma tradutora, né? Que as aulas eram dadas em francês, então tudo praticamente era em francês. Então foi do grupo, foi do próprio curso, foi uma tradutora, né? Então foi assim, foi uma experiência Que maravilhosa, né? viagem De acompanhar. fantástica, né, A Pati? gente fez o percurso da Emily em Paris. Então Ah, eu vimos gosto, eu gosto, um, eu vejo sempre o filme procurando os lugares que eu passava, que eu passei, né? Que eu conheci. Muito pois legal é, isso. Uma coisa que eu a gente observei. assistiu a gravação, inclusive, assim, Ah, é? foi assistimos uma filmagem, né? Uma colega até tirou foto com o ator principal. Era aniversário dela, ela pediu que ele desejasse feliz aniversário para ela. Nossa, que Então legal! foi assim, Bacana. totalmente, Eu vamos lembro que dizer, no metrô, inesperado, né? que um simples passeio de metrô de um lugar para o outro, eu cheguei a observar, né, a viagem foi feita em família, né? Então a gente tinha os tours, já tudo combinado. Mas de vez em quando a gente tinha uns dias livres, que aí a gente pegava o metrô e saía sozinha, sem tour, sem o guia, para poder ver um pouquinho. E eu observei muito as parisienses sentadas, né, assim, no metrô, com, vamos dizer, com uma calça jeans, mas uma blusa de marca e um sapato. Nada de tênis, tá? Era sempre um sapato muito chique. Quem usa tênis lá, acho que só turista, né? Principalmente a gente que vai daqui, que É, adora um tênis no pé. Então eu fiquei assim, eu mas ficava um tênis olhando. casual a gente vê. Então, assim, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem a preocupação muito de estar de salto. Mas na Europa se usa muito mocassim, sapato mais baixo. Sim, E as pessoas andam muito, andam de metrô, claro. né? Eu fui também na Holanda, andando muito de bicicleta. Então, a gente não tem, Mas aí assim, você as falou, pessoas né? têm Você falou mocassim, o slip-on, uma coisinha mais chique. Não é Vuitton, aquele tênis. é, Não é? Eu tô de falando é correr. do tênis, de você bater perna mesmo assim que você vai no supermercado, vai em todo canto, que aqui a gente usa tênis direto, né? Então, Não, você tá é. entendendo o meu ponto de vista? Então, Não, assim, porque você está falando do ponto de vista dos Estados Unidos, que isso, realmente daqui, se usa muito aqui, tênis com amortecedor, tênis de corrida, não um tênis casual, né? E aqui no exatamente, Brasil a gente não usa tanto o tênis, agora já tem essa cultura de usar mais um tênis casual, né? Então, e não só sapato de salto, que a gente verdade. tem até dificuldade de comprar um sapato bonito que não seja de salto, então só tem escarpão de bico fino, salto fino, para a gente andar o dia inteiro fica mais complicado. Então, lá Olha, a gente vê, aqui, olha. a Valéria está falando, andando de bicicleta, sim, as pessoas Em sempre estão Amsterdã, eu vi elegantes. muitas mulheres, é verdade. Não, e eu entrava no metrô, eu ficava olhando, o negócio era ver o sapato das mulheres, sabe, assim? Então, elas muito chique, que usavam a perna, né, aquele jeito bem elegante, que elas são muito discretas, né? Você não vê, assim, Então, a gente aqui entrava no metrô com aquela coisa de brasileiro misturado com americano, aquela coisa de algazarra, assim, conversa e tal. E eu ficava observando o pé. Aí, às vezes, as minhas irmãs diziam assim, Meire, o que tu tá olhando? Eu digo, tô olhando o sapato dela, tô querendo descobrir que marca é aquela. Mas era assim, uma roupa simples, mas um sapato, sabe? Aquele sapato discreto, bonito. Então, essas coisas assim, bonitas de moda, né? Você vê lá em todo canto, né? Então, isso deve ter sido uma experiência fantástica para você estar fantástico. trabalhando É com um isso. aprendizado assim muito Um bom, grande porque a gente privilégio de você começa a ter ido. observar, né, que as pessoas prezam muito pela qualidade. Não precisa ser coisas tão caras, mas pela qualidade do tecido, do corte. Então a gente vê aquela elegância nata, parece que elas sempre foram elegantes assim. Parece que já nasceram elegantes. Eu gosto muito de lenço.
Eu gosto muito de lenço, assim. Gosto de usar lenço. Então, lá eu ficava observando, sempre elas tinham um lenço, né? Ou na bolsa, ou no pescoço, ou assim na roupa. Então, as amarrações dos lenços também eu achava assim, uma coisa assim, linda, sabe? Bonito. Um acessório, assim, que considero assim, muito elegante. Então, eu ficava também observando, né, assim, da forma, né, como elas usavam esses lenços. Bom, eu fui numa época, eu fui no mês de maio. Então, maio lá a gente estava quase que chegando assim perto, né, do verão, né? Então já estava um pouquinho mais de sol e tal, ainda tinha um pouquinho de frio assim de manhã cedo. Mas você foi, quando você foi, já tinha passado o Fui em verão? setembro. Em setembro, Fui em né? setembro, né? Então já estava no outono lá, Tá. no Então a começo do moda já outono. estava um pouquinho mais, eu estava usando mais casacos, né? Porque o outono Não, já mas a gente pegou bastante até tá. calor, né? Não era nem esperado que tivesse tão quente. Então, no começo da semana foram dias bem quentes até, e depois que começou a esfriar. Então, essa questão de levar um echarpe, levar um lenço, coisa que a gente não tem vamos dizer, essa tradição aqui no Brasil, de usar um lenço como um chale, como, né, no pescoço, como um agasalho. E lá elas sabem, como você disse, elas têm Sim. vamos dizer, essa prática já, esse hábito de usar o lenço. Então, eu acho que é um acessório que a gente pode colocar na bolsa, esfriou, você coloca um lenço. Então, e dá todo o charme. Usa na bolsa como acessório, coloca em cima, muda o look completamente. Você sai do Completamente trabalho, verdade. já vai direto para um happy hour. Então a gente vê aquela tradição do almoço nos barzinhos, no sol. Então todo mundo muito elegante, com a boina, com o chapéu, coisa que aqui a gente também não usa. Então são certas peças que a gente aprende aquilo, como usar lá na Europa, né? E que aqui a gente não tem. A gente usa muito o que a gente está acostumado, jaqueta jeans, calça jeans. O jeans lá não é tão usado, né, como é Uhum. aqui. Então a gente, lá, as Como aqui peças de também, né? Porque aqui nos Estados Unidos faz alfaiataria. parte, né? Faz parte do Já corpo. faz A parte calça do dia a jeans dia. aqui é uma coisa que faz parte, né? Então já é bem. A gente que mora aqui, a gente tem sempre, o jeans está sempre presente, quase todos os dias. Paty, mais uma pergunta sobre Paris. O que é que mais te impressionou de vitrine lá, que você viu, que você ficou assim impressionado e olhou para aquela vitrine e falou: Nossa, que vitrine bonita! Assim, você viu de bolsa, de acessórios, de roupa? Teve algo assim que te chamou muita atenção? Alguma marca especial? Sim, você falando assim, eu lembrei. Muito meia calça, coisa que a gente não usa aqui no Brasil. Como lá estava começando já a esfriar, muitas meia calças, assim, estampadas, Ah, coloridas. tá. Então, as mulheres usam muito, assim, o vestido, as roupas mais de verão, com uma meia calça, com uma botinha com coturno, né, que é muito usado lá também, mesmo sem salto. Então, meia calça colorida, xadrez, estampada, coisa que a gente não vê aqui. Então, mais uma peça, né? Como a gente falou do lenço, do chapéu, da boina, a meia calça é um acessório assim bem interessante para a gente usar nos dias mais frios, né? Certo. Talvez aqui no Brasil por não ser tão frio, por exemplo, aqui em Brasília, assim, são poucos meses que realmente estão frios, estão Entendi. mais É. frios, mas a gente pode usar um vestido, por exemplo, eu estou com esse vestido que é meia estação. Se eu quiser usar uma meia mais charmosa, com uma cor diferente, eu Aham. posso usar e já usar mais para o inverno, ficar mais quentinho. Então, a meia calça pode ser de vários tipos, que a gente tem aqui só a preta básica, né? Aham. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, talvez Verdade, um nós pouquinho usamos, eu mais. vejo muito também assim, em revista, né? Até nos filmes, né? Porque quando eu assisto filmes, eu sempre observo, acho que é a coisa da mulherada, né? A gente observa assim, né? Nossa, que vestido bonito, né? As coisas que tá lá no cinema, que você não está prestando atenção só no enredo, mas no geral, eu olho até a decoração de onde está o local.
essa coisa que interessa, sabe? A gente saber um pouquinho, aprender um pouquinho e observar também, né, Paty? Porque a observação é muito importante, né? Eu, Ah, sim, Miri. depois que eu comecei a conhecer um pouco, assim, saber um pouquinho, né, pelos cursos, assim, poucos cursos que eu fiz, é, é muito interessante, porque às vezes eu saía e eu ficava observando as pessoas. Observando aquela forma de aprendizado, não era observando o que é que a pessoa está fazendo. Mas assim, poxa, aquela pessoa está usando uma bota tal, mas essa bota ela não está combinando com essa roupa. Então a gente passa, você está entendendo o que eu quero dizer? A gente passa a ser muito crítica, não é, Paty? Você teve essa impressão quando você terminou o seu curso lá com a nossa querida Marina Gazola? Eu lembrei exatamente disso, Meire. Depois que a gente começa a Aham. estudar, a gente começa a analisar todo mundo, né? Então, hoje em dia eu não consigo olhar nem na televisão, começo a analisar que a cor não combina, que o formato não combina, ou Nossa, que eu combina, imagino, e você que é né? profissional O disso, deve cabelo. ter. Até meus colegas, eu começo a Olha, a falar assim, ó, Valéria está você está falando fora aqui, da olha, eu paleta. também, Valéria, eu sempre Valéria tenho essa também. impressão. A gente começa a fazer análise de todo mundo. Então, eu Isso é lembro que bom, porque a na gente. época do meu curso, né, que eu fiz lá, foi o único curso que eu fiz de moda, foi o com a Marina, né? Eu não fiz com mais ninguém. Mas, assim, eu ficava acompanhando algumas pessoas, e eu lembro que quando eu saía, eu ficava observando, sabe, assim, poxa, aquela mulher tá com aquele vestido tão lindo, mas o sapato dela não tem nada a ver com o vestido. E aí você começa a fazer uma autodidata, assim, de querer aprender as coisas, mas não na crítica, né? O que eu estou querendo que as pessoas entendam é que quando você conhece, quando você sabe, você também tem a intenção de analisar, até para ajudar, né? Porque já pensou, chega uma amiga para você e diz assim, como eu fiz muitas vezes contigo, né, Paty? Eu tirava foto, mandava para você e pedia, Paty, essa roupa combina, essa bolsa, você lembra disso? Que eu te Lembro, lembro, consultava, eu dizia, lembro. Paty, essa bolsa combina com essa roupa, eu estou indo numa festa tal, estou indo num lugar tal, o que, que você acha? Aí você me pedia as fotos e eu mandava, gente, ela me dava consultoria. Então, ela me ajudou muito, assim, ai, Paty, isso aqui fica legal. Aí você falava, manda a foto que eu vou te dizer, veste a roupa, Meire, e a gente vê. Então, gente, é muito interessante. Essa coisa da moda é uma coisa que ela, ela te deixa mais feliz, mais animada, ela dá um encantamento diferente. Você vê que os homens hoje em dia, né, estão também se ligando, né, Paty? Querendo aprender sobre Sim, sim, coloração, pessoal. Você já tem cliente homens, assim, que te procuram? já fiz duas Nossa, que consultorias, legal. duas colorações masculinas, né? Então, assim, eles também querem saber, né? Então, até um colega que eu não fiz a coloração, mas eu expliquei para ele, ele ficou maravilhado, assim. Mas aí todo dia chega, eu estou combinando, tá na minha paleta? Então, eles também querem, né, estar com as cores que valorizam mais. Então, o homem está mais vaidoso, ele quer tá bonito, elegante também. Então, eles têm essa curiosidade de estar bem vestido, se está na moda, se está na cor certa. Então, hoje em dia, assim, porque faz muito bem, né, Meire? A pessoa se olhar no espelho e achar que está bonita, né? Gostar. Então, até o contrário, se não está bem, a pessoa coloca uma roupa bonita e fala assim, ó, já estou melhor, né? Pelo menos já estou melhor. Você olha no espelho, assim, para melhorar. Então, essa questão até da pandemia, né? A moda vem justamente para tirar as pessoas daquela sensação do isolamento, né, Foi, de foi. falta de otimismo, então, até de falta de energia. Então, tudo isso puxa a pessoa para cima, tem o significado das cores, né? Então, por isso que é escolhida a cor do ano, porque cada cor traz uma sensação para a pessoa. Então, trazer aquelas sensações Muito boas, legal. né, de energia, de força, de saúde. Então, tudo isso é para poder revigorar cada ano, trazer uma questão à tona. Maravilha, muito bom. Pati, e aí vamos passar aqui para o pessoal. Tô amando, tá? A gente ficaria aqui a noite inteira batendo esse papo maravilhoso, mas você sabe que aqui no Instagram a gente tem um tempo. Então, vamos falar agora. Eu gostaria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Como é que está a tua agenda de trabalho? Assim, o que que você está agora fazendo mais? A consultoria, eu sei que você está com um grupo, né, de sócios. Você quer divulgar isso aqui? Falar para o Sim, pessoal sim. conhecer mais esse teu Sim, eu trabalho? tenho.
tem a minha sócia, a Paty Magalhães, nós somos duas Patrícias que trabalhamos juntas. Então, a gente Que está com legal. bastante projetos agora para o final do ano. Então, a gente está focando na coloração, que é uma consultoria bem, vamos dizer assim, requisitada, a coloração. Mas para o final de ano, a gente está com personal shopping também. Muitas pessoas querem comprar presentes, então, os maridos que querem comprar presentes para as esposas, ou filho que Ai, quer nossa, que comprar para a legal. mãe, Uma para o boa pai, opção, a né? gente dá essa opção, ajuda na montagem de looks para a pessoa que quer ter uma festa específica. Ah, preciso de uma roupa para uma festa de Réveillon. A gente Muito monta o bom. look, Uma escolhe o que é melhor para ela. confraternização, uma Das confraternização de eventos. confraternizações, a Isso. gente vê que tem muita dificuldade das pessoas, principalmente das mulheres, como se vestir para a confraternização de Natal do emprego, que requer uma roupa confortável, mas não pode ser muito casual, não pode ser muito sensual, porque é um ambiente de Exatamente. trabalho, né? Você tem que ter um certo, né, formalidade. Então, tem essa dificuldade. A pessoa que é bonita, quer ir mais casual, mais despojada, mas ao mesmo tempo não pode exagerar. Então, as pessoas, É. principalmente as mulheres, têm certa dificuldade. Então, a gente orienta que tipo de roupa usar nessas confraternizações de Natal, a mala planejada, por exemplo, É estou isso que eu indo ia para te a falar, praia. Paty. Esse trabalho da mala, e me interessa muito saber, porque, por exemplo, muitas pessoas, assim, amigas que eu tenho, elas sempre me perguntam, assim, amigas, né? Então a gente troca informações. As pessoas têm muita dificuldade, né, de arrumar a mala. 5 dias no lugar, ver a temperatura, para onde é que você vai. Vocês fazem esse trabalho também, que eu acho muito Esse trabalho é interessante. muito interessante, Meire, porque a gente tem que já Certo, ajudar a pessoa, porque não pode, a gente sabe que não pode levar muita coisa, que a mala não pode ser claro, pesada e tem que estar planejada para o clima, para os eventos que a pessoa vai participar, certo. e ao mesmo tempo tem que ser coordenada. Então não adianta eu levar vários vestidos se eu vou usar só uma vez. Então, isso, a própria Muito bom. consultoria de imagem ajuda a usar aquela roupa de várias formas. Então, a mesma peça você pode usar um vestido com casaco, uma blusa que pode ser usada de várias formas, um lenço, como você mesma falou, o lenço ajuda muito, que é uma peça leve e modifica o look. Isso. Então, tudo isso a gente ajuda. O sapato que combina, o acessório. Então, muitas coisas são leves e podem mudar completamente o look. Então, um colar, um brinco, um lenço, muda o look. Vou levar óculos de sol. Então, tudo isso tem que estar coordenado, que as peças têm que se combinar. Então, uma peça, por Certo, para a exemplo, a pessoa gente. economizar espaço na mala e sobrar um pouco de espaço É, também para as compras, né? A pessoa às vezes vai no lugar e quer exatamente. comprar e levar tudo já organizado. Esse trabalho aí é fantástico. Eu tenho amigas que elas ficam desesperadas e elas ficam me ligando e ficam me perguntando. Eu digo, olha, eu não sou profissional disso. E assim, eu também tenho as minhas dificuldades também. Principalmente, por exemplo, eu estou aqui no inverno. Aí eu vou viajar para o Brasil, aí tá aquele calorzão, aí eu tenho que arrumar a mala que leve uma roupa para quando eu estiver entrando aqui eu ter aquela roupa. Então, a dificuldade, quanto tempo você vai passar também, né? Que é interessante as pessoas saberem. Se você vai passar Sim, cinco tudo isso é dias, analisado. você já levar os E looks até a todos. própria viagem em si. Que roupa você vai viajar? Quanto tempo você vai ficar no avião? A roupa tem que ser confortável. A Isso, temperatura que você vai sair, de onde você vai sair, aonde você vai chegar. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? O sapato tem que ser confortável. Vai levar uma meia, porque no exatamente. avião faz frio. Um casaco, porque faz frio. Depois, ou tem que ser uma roupa que dê para tirar uma blusa que não pode ser uma blusa de gola alta, senão você vai chegar num lugar quente e está com aquela blusa, não tem como tirar. Exatamente. Então, tudo isso a gente ajuda a escolher. Então, por isso que a consultoria de imagem é importante, que a gente ajuda a fazer a mala e montar os looks já para os eventos e para a própria viagem, né? Então, de Tá. repente, você pode levar mais uma blusa para trocar, uma calça para trocar. Então, tudo isso Coloca é já um levado em extra, né? consideração. Um extra para ajudar na complementação. E eu vi É, também que você o tem. pessoal está falando dos acessórios, né? Os acessórios são importantes, Ah, é né? Um verdade. cinto Os faz toda a acessórios. diferença no look. Então, tudo isso, os acessórios ocupam menos espaço e modificam o look. Então, tudo isso a gente leva em consideração
nessa consultoria da mala planejada. Muito bom. Paty, o que tem mais aí para falar sobre o teu trabalho de consultora de imagem, coloração pessoal? O pessoal quer fazer coloração pessoal contigo. Basicamente tem que estar em Brasília, né? Na região de Brasília, né? Para Sim, poder a você parte de fazer coloração pessoal, sim. certo, Mas as outros serviços a gente consegue fazer online. certo. Dá Tanto para fazer a online. parte de consultoria do estilo, a gente tem um questionário de estilo, a gente tem também análise de biotipo, que pode ser feito online. Só a coloração que realmente precisa ser presencial. Então, outro serviço assim que é muito utilizado, a pessoa está mudando de fase, quer ter um estilo diferente, ou até falar, eu não tenho estilo porque a pessoa não se conhece, não sabe qual o desejo de imagem. Então, a gente trabalha muito com desejo de imagem, com a pessoa no trabalho. Então, eu estou mudando de trabalho, eu estou com pessoas, assim, mulheres que assumem cargos de liderança. Então, a gente Certo. tem esse trabalho também, mulheres em cargos de liderança, que às vezes as mulheres pegam um cargo de liderança e têm que lidar com muitos homens. Que tipo de roupa usar no caso de passar a imagem de empoderamento, de certo Claro. poder? Então, a mesma roupa que você usa no ambiente feminino não é a mesma roupa que você vai num ambiente que tem basicamente homens. Por exemplo, Certo. por exemplo, quando a gente fez a análise na, na, na eleição presidencial, a gente viu que a Simone Tebet ela estava usando roupas mais escuras. Alguém comentou, são roupas muito escuras, muito sóbrias, Certo. porque ela podia usar roupas mais leves. Não, depende da imagem. Ela estava ali num debate Entendi. com Isso outros tudo é muito candidatos homens. estudado, né? Então, tudo isso é estudado. É Então, a gente não pode estudado, é escolher a roupa verdade. aleatoriamente, né? Então, a Aham, mulher que vai vamos dizer, com um ambiente hostil, principalmente com homens, ela tem que estar mais com uma imagem mais empoderada. entendi. Então, por isso que são escolhidas as cores mais escuras, as formas mais retas, as ombreiras, que passam um ar de autoridade. Então, a mulher não pode se vestir. A gente vê que a brasileira é muito sensual. Nem todo ambiente cabe a sensualidade. É E, verdade. e a Exato. sensualidade não pode, nem sempre é atrelada a mostrar o corpo. Você pode ser sensual e elegante ao mesmo tempo. Então, a gente vê que o estilo da brasileira, às vezes, peca pelo excesso de Concordo com mostrar o você. corpo muito justo, muito curto, muito transparente, tudo ao mesmo tempo. É, Então, e passa em ambientes mais formais, não cabe, e você- até mesmo nem tanto. Uhum. Então, você pode ser sensual usando só uma roupa um pouquinho mais curta e outra parte de cima, compensando aquele mostra um pouco e oculta o resto. Então, não pode ser tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente vê esse exagero na mulher brasileira, principalmente, né? Que a Uhum. gente não vê lá na Europa esse exagero. Então, a elegância tem que ter certa, vamos dizer assim, formalidade. Então, você não pode Aqui. exagerar. Você Olha, tem eu que acho que a ver. Valéria está pedindo aqui para você contar sua experiência. Eu não sei do que ela está se referindo, mas talvez você saiba o que que é. Está pedindo para você contar Ah, alguma sim, coisa aí de sim. experiência, algo que você Não, vivenciou nesse trabalho. não, me trouxe melhoria na empresa. Eu Ah, até, na época que eu estava fazendo o meu primeiro curso, né, que foi o curso da Marina, tá. eu estava tão bem, aquilo me trouxe uma, uma alegria, uma segurança tão grande, que eu fui promovida na época, logo depois do curso, Ai, que eu fui convidada para legal! ocupar um Você cargo. A foi, Valéria vamos sabe da dizer assim, situação. você E foi foi durante a notada. pandemia. Alguém. Não, Isso. e a questão não foi nem assim, vamos dizer, estava bem vestida. Não, aquilo me trouxe um bem interior tão grande que Ai, eu que comecei a parabéns. trabalhar com entusiasmo e fui convidada para exercer um cargo em outra área. Mas não foi, vamos dizer assim, porque eu estava chique, bonita, não porque eu estava trabalhando de casa e geralmente assim, não dava nem para abrir a câmera, a gente estava trabalhando online, É, né? Então, mas aquilo traz uma energia para a gente a- tão boa, né? Fazer o que gosta, se sentir bem, as coisas boas vêm também.
Então, a questão de estar bem, a Valéria lembrou bem, É, foi de de dentro para dentro para fora. Então, fora. não é Isso. a questão de colocar uma roupa bonita, ah, eu estou bonita. Não, eu estou bem. Aquilo de poder estudar. Na época, a Valéria lembra bem, a Cecília também. A gente ficava assim, eu ficava até 2 horas da manhã montando meus looks do curso, porque aquilo me fazia tão bem. Eu falei assim, ah, vou olhar meu Gente, nós guarda-roupa, o que que estamos eu falando consigo aqui, montar aqui? tá? Nós estamos falando de um curso, que foi onde eu conheci as meninas. Um curso de moda e estilo com a Marina Gazola. E foi nesse curso, né, Paty, que você começou, porque você fez vários, né? Você continuou fazendo outros cursos, foi se aperfeiçoando, por isso que você está aqui hoje como consultora de imagem, falando da coloração pessoal. E eu estou, como diz o americano, estou muito proud, tá? Estou muito orgulhosa de você, tá? Do seu caminho. Olha, deixa eu ver aqui. Valério, beijo para você, tá? Beijo, Cecília, tá? Que bom que vocês estiveram Cecília aqui com também a está gente. lembrando das fotos, dos looks Tá nas lembrando das madrugadas. fotos. Gente, como é importante a experiência que eu tive, eu vou contar rapidinho. Eu tive uma experiência que eu fiz, eu fui um dia no supermercado, muito arrumada, assim, maquiada, arrumada, bem vestida. E aí as pessoas começaram a me cumprimentar dentro do supermercado. Uma coisa simples de supermercado, você vai lá fazer suas compras. Mas eu estava lá com o meu, empurrando o carrinho, né, comprando as coisas que eu queria, mas assim, me sentindo assim, sabe? Muito bem, estava maquiada, arrumada. Aí um outro dia eu fui de tênis, camisa de caminhada e tal. Ninguém falou nada comigo, tá, gente? Ninguém me cumprimentou, ninguém percebeu que eu entrei naquele local. E eu contei essa história para a Marina, assim, eu contei para ela o meu depoimento. Eu fiz um teste comigo mesma para você ver como a sua imagem, é muito bom, gente, faz bem a gente. Não é para o outro, é para a gente, né, Paty? Você é a prova Exatamente, disso. Melê. Porque a questão não é assim, ah, vou vestir porque os outros vão me achar bonita. Não, eu vou vestir porque eu vou me olhar no espelho e vou gostar do que eu estou vendo. Vou me sentir bem. Então, não é, você não se veste para marido, para namorado ou para ninguém, é para se sentir bem. E a questão do curso de imagem e estilo, né? Você mesmo sabe, as meninas também, a Cecília, a Valéria, você, a gente eu ficava encantada com aquele mundo que se abriu na nossa frente. Nossa! Isso. Então era até o, como é que é, o tesouro escondido dentro do guarda-roupa. Eu Do começava a caçar os guarda-roupa. meus tesouros lá. Olha, E eu até comecei hoje a eu tiro descobrir roupa que não tem nada a ver e isso. começa Eu a comecei a montar o look. Falei, descobrir nossa, roupas que não tinha nada a ver comigo e comecei a descobrir roupa que as pessoas me perguntavam: Isso aqui é novo? Que novo? Faz 10 anos que eu tenho. Porque eu comecei a descobrir coisas que eu nunca tinha usado, que eu nunca tinha experimentado de uma outra forma, tá? Olha, a nossa audiência aqui tão boa que a minha irmã tá lá no Havaí, tá? Ela tá mandando aqui para você, Paty. Aloha, a Kátia mandou. ah, como é que ela Tá aqui, chama? Um tá? beijo para ela. Kátia, ela tá aqui, ó, Kátia Evangelista. Ela tá aqui, ela tá mandando aloha, que ela tá viajando a Ah, trabalho, um né? beijo Tá no para Havaí. Kátia. Então vamos lá. Obrigada, obrigada. Pati, muito feliz. Você volta aqui quantas vezes você quiser. Quem sabe a gente faz uma para falar sobre, falar um pouquinho do outono e inverno, porque eu sei que vai vir mais coisas aí. Gostaria também de desejar para você, para as pessoas que estão aqui, tá? Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero que vocês aproveitem todas as informações, porque ela deu dica de ouro. Ela abriu aqui toda a enciclopédia dela de conhecimento para eu passar aqui para a gente, aqui no meio e na web. Muito feliz de você estar aqui, tá, amiga? Você mora aqui, tá? No meu coração. Beijo. Você gostaria de falar alguma coisa Ô, com o Meire, muito pessoal? obrigada. Você é muito simpática, muito inteligente, muito antenada. É sempre um prazer estar aqui com você. Quero te ver aqui no Brasil, aqui em Brasília, está convidada. Então, da próxima Muito vez a obrigada. gente vai Você foi combinar muito aqui. boa Tá a nossa combinado, live. tá? Não vou fazer com ninguém, eu quero fazer coloração pessoal com você. Me aguarde. Olha, você tá Ah, linda, tá? Tá está mais sendo esperada. bonita, tá mais bonita. Tô muito orgulhosa do que você tem feito, tá? Beijo, Meire, pessoal. Uma muito boa obrigada. noite. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Agradeço as meninas, Valéria, Cecília, Jeane, Pati, né, o pessoal todo que está Que veio assistindo. aqui E, prestigiar. Meire, parabéns pelo seu trabalho, sempre muito bom.
Obrigada, querido. Um Muitas beijo, tá? novidades para a gente. Essa live vai ficar Um beijo. gravada e depois a gente coloca na edição lá no canal do YouTube. Eu aviso para você passar para o teu pessoal. Beijo, tudo de bom para você.